é a hora de corrigirmos rumos para que o lavajatismo não perdure. Mas a correção de rumos não significa a redução do empenho no combate à corrupção. Contrariamente a isso, o que nós temos na casa é um pensamento de buscar fortalecer a investigação científica e, acima de tudo, visando respeitar direitos e garantias fundamentais. Assim pensa o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que fez essa declaração no final de julho, em uma live com advogados criminalistas. Na ocasião, o PGR estava respaldado por uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que autorizou, a pedido dele, Aras, uma devassa em todas as informações recolhidas pelas forças-tarefa da Lava Jato. Mas de lá para cá, em poucos dias, as coisas mudaram. O ministro do STF, o Edson Fachin, revogou a decisão liminar que permitia o compartilhamento de dados entre as forças-tarefa da Operação Lava Jato e a Procuradoria-Geral da República. Com a decisão de Fachin, os dados da Lava Jato, por hora, não serão compartilhados com a Procuradoria-Geral da República. Aras também baixou o tom das críticas aos procuradores da operação, que desbaratou o bilionário esquema de corrupção na Petrobras. Mas nem de longe isso significa que ele tenha mudado de opinião sobre a Lava Jato. A força-tarefa em São Paulo está sob pressão. A Corregedoria do Ministério Público Federal confirmou que abriu uma sindicância para apurar se houve irregularidade na distribuição de investigações conduzidas pelos integrantes da operação em São Paulo. E a pressão sobre as outras equipes da Lava Jato também não é página virada. Eu sou o Roberto Maltic e nesse episódio do Ao Ponto converso com o repórter Aguirre Talento, da sucursal de Brasília, que acompanha essa crise de perto e explica os desdobramentos da disputa entre Aras e a Lava Jato. Fique com a gente. Aguirre Talento, procurador-geral, sofreu um revés importante, que foi a decisão do ministro Edson Fachin, que impediu a transferência dos dados da Operação Lava Jato. Agora, certamente que ele não mudou de opinião sobre a operação. Quais são as frentes que continuam abertas para que o procurador Augusto Aras alcance o seu objetivo, que é, segundo suas próprias palavras, desfazer o que chama de caixa de segredos da Lava Jato? Maltic, a primeira frente de ataque que o Augusto Aras vai tentar é justamente recorrer dessa decisão do ministro Fachin ou para a segunda turma ou para o plenário do Supremo. Mas, além disso, além da discussão judicial que vai ser muito acirrada, o Procurador-Geral da República conta com a Corregedoria do Ministério Público Federal e com o CNMP para analisar os atos dos procuradores da Lava Jato e buscar possíveis brechas que permitam impor alguma punição a eles. Essa história da caixa de segredos virou alvo de uma correição aberta pela Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, que é a Eliseta Ramos, que é uma pessoa aliada de Augusto Aras, mas ela é muito respeitada devido à antiguidade que ela tem dentro do Ministério Público Federal. Então é um árbitro tido como relativamente imparcial nessa disputa. A equipe de Aras anunciou que encontrou uma espécie de brecha no sistema eletrônico do MPF que permitia a existência de processos ocultos, processos eletrônicos que existiriam, mas só seriam possíveis de serem vistos pelos procuradores autores daqueles processos e mais 2 ou 3 pessoas que os próprios procuradores registravam no sistema. A avaliação da Procuradoria-Geral da República é que esse método era irregular porque impedia que o Procurador-Geral e que a Corregedoria tivessem acesso a todo o acervo probatório, a todas as informações do acervo do Ministério Público Federal. E não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas de segredos. Existe uma polêmica porque algumas fontes me disseram que esses processos apareciam de alguma forma no sistema, aparecia apenas o número, enquanto outras fontes
mais ligadas ao gabinete do Aras afirmam que ele só conseguiu fazer uma estimativa da quantidade total desses processos depois que a equipe de informática rodou um programa e aí identificou cerca de 50 mil procedimentos nesse formato oculto. Então, essa seria uma das principais frentes que a equipe de Aras quer mexer para ver se encontra alguma irregularidade da Lava Jato. Agora, em relação a esse caso específico de São Paulo, que já gerou um procedimento junto à Corregedoria, qual é a suspeita específica? Então, Maltic, o foco desse processo é a distribuição de investigações para a Força Tarefa da Lava Jato de São Paulo. Isso teve início quando um procurador do Ministério Público Federal de São Paulo entrou com a reclamação no Conselho Nacional do Ministério Público, apontando que as investigações relacionadas a delações premiadas da Lava Jato, a assuntos desse tipo, estariam sendo enviados automaticamente para a Força Tarefa da Lava Jato de São Paulo, e que ele, como procurador do Ministério Público Federal de São Paulo, também queria ter a oportunidade de atuar nesses processos. Ocorre que essa atribuição das forças-tarefas foram concedidas em portarias dos procuradores gerais da República renovadas sucessivamente. Então, criou-se um entendimento que também, de certa forma, acontece no judiciário. Quando um juiz pega um processo da Lava Jato, em geral ele fica prevento para os próximos processos que tenham uma certa relação com o assunto. A partir disso, a equipe de Aras começou a vasculhar isso também e a corregedora decidiu abrir uma sindicância para avaliar se existe alguma irregularidade na distribuição de processos para a Força Tarefa da Lava Jato de São Paulo. A Eliseta, que é a corregedora, escalou uma procuradora muito respeitada pelos procuradores da Lava Jato, que é a Raquel Branquinho. Ela já foi coordenadora da área criminal da Procuradora-Geral Raquel Dodge, chegou a fazer um pedido de demissão coletiva quando Raquel Dodge fez uma manifestação sobre a delação de Léo Pinheiro. 6 procuradores que atuavam na Procuradoria-Geral da República investigando políticos com foro privilegiado pediram desligamento da força-tarefa da Lava Jato. Eles alegaram grave incompatibilidade de entendimento com uma manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Então, Raquel Branquinho, por ser uma procuradora com bom trânsito com a Lava Jato, foi considerada uma pessoa imparcial e equilibrada para conduzir essa investigação dentro da Corregedoria. Todo o Ministério Público Federal, no seu sistema único, tem 40 terabytes. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos. E nessa live com os advogados criminalistas, Aguirre, inclusive alguns deles de réus da Lava Jato, o procurador levantou essa questão dos dados armazenados pela Força Tarefa de Curitiba, que seriam enormes. Pelo que você já pôde apurar, esse grande volume de dados em Curitiba serve de razão para levantar algum tipo de suspeita sobre o trabalho dos investigadores? Maltic, eu conversei com procuradores que atuam em muitas investigações criminais, procuradores da Lava Jato e da PGR, e eles me explicaram que o procurador-geral está fazendo uma confusão entre os dados existentes no sistema eletrônico do Ministério Público Federal e as provas que são produzidas dentro de uma investigação. O sistema do Ministério Público Federal, conhecido como Sistema Único, ele guarda processos, certas investigações ficam armazenadas nesse sistema. Mas a produção de provas que são decorrentes de uma operação, como interceptações telefônicas, busca e apreensão, quebras de sigilo, tudo isso acaba sendo gerado em procedimentos à parte. A própria Justiça, a Polícia Federal geram HDs, mídias, a quantidade de informação gerada em operações policiais são realmente muito grandes
e não cabem no sistema do Ministério Público Federal. Um procurador até brincou comigo, o nosso sistema já cai normalmente sem esse volume de dados, imagine se tivesse tantos dados. É por isso que realmente a Lava Jato, por ter tido tantas fases e ter produzido tanta informação, acabou acumulando um volume muito de dados. Quando a equipe da Procuradoria-Geral da República foi enviada para Curitiba para começar a copiar esses dados, eles inicialmente estimaram que Curitiba teria cerca de 70 terabytes de informação, mas quando começaram a vasculhar aquele material, perceberam que aproximadamente o volume passaria de 1.000 terabytes aproximadamente. Então era muita informação, seria preciso muito HDs e o trabalho de cópia demoraria pouco mais de um mês. Mas esse volume de informação não necessariamente significa que há alguma irregularidade. Os procuradores que atuam em área criminal dizem que isso é uma coisa comum e natural em investigações desse porte. Agora, essa questão da transferência dos dados da Lava Jato para a PGR é o foco do principal debate jurídico dessa crise que envolve o Procurador-Geral e os investigadores da operação. Parte do material, de fato, já foi até arrecadada, mas não poderá ser usada pela decisão de Fachin. O caso, como você já mencionou, caberá ou à turma ou ao plenário. Dos bastidores do Poder Judiciário, o que a gente já sabe? A tendência do Supremo é manter a decisão do Fachin ou não? Maltic, vai ser feita uma discussão sobre a possibilidade do compartilhamento de dados sigilosos dentro do Ministério Público Federal. Embora uma ala dos ministros esteja muito alinhada com o presidente Dias Toffoli e tem tomado decisões contrárias aos interesses da Lava Jato, a discussão será sobre a possibilidade de dar um poder excessivo ao Procurador-Geral da República ou não. Existem ministros, existem procuradores que avaliam que não é possível dar uma carta branca para que o Procurador-Geral da República ou para que informações circulem livremente dentro do Ministério Público Federal se estiverem resguardadas com sigilo. Os procuradores da Lava Jato sempre argumentaram, desde que teve início essa discussão, de que eles só poderiam compartilhar provas sigilosas caso houvesse alguma decisão específica sobre aquela prova, explicando por que a Procuradoria-Geral da República quer usar aquela prova. Esse não foi o caso da decisão do presidente Dias Toffoli. Ele entendeu que, por ser um órgão único, caberia o intercâmbio institucional de provas dentro do próprio MPF. Mas a ala mais ligada ao ministro Fachin, que inclui outros ministros que dão decisões mais duras na área criminal, tem tomado uma posição mais restrita a esse compartilhamento. Como vai ser uma discussão muito conceitual e que envolve essa questão da segurança de dados, não é possível achar que vai ser só uma divisão entre lavajatistas e ministros não lavajatistas. Nos bastidores do Supremo ainda está muito dividido e é possível que tentem encontrar um meio termo para estabelecer limites na atuação do Procurador-Geral e limites no trânsito de informações da primeira instância. Pois é, primeiro a gente já sabe mais ou menos a data, quando que isso deve ocorrer, e segundo, esses limites que você menciona, alguém já deu algum recado sobre como isso poderia ser feito? Não existe data porque a Procuradoria-Geral da República ainda nem apresentou o seu recurso. Isso está em discussão internamente. Só ontem a Procuradoria-Geral da República foi intimada da decisão do ministro Fachin e a partir da apresentação do recurso cabe apenas ao ministro decidir quando ele vai pautar, quando ele quer levar aquele assunto. A gente tem casos no Supremo de ministros que demoram meses e até anos com o processo na sua relatoria sem levar para a apreciação dos colegas. Então, realmente é muito imprevisível quando é que isso vai ser definido, mas vai haver uma pressão muito grande
para que o assunto seja discutido o mais rapidamente possível. Na sua decisão, Fachin deu duros recados ao presidente Dias Toffoli, rechaçando totalmente a argumentação apresentada por Toffoli em sua decisão. Também foi a decisão do Fachin foi uma decisão muito processual. Ele questionou a solução jurídica encontrada pelo PGR e por Toffoli para permitir aquele compartilhamento de dados, porque eles compararam um julgamento do Supremo que dizia apenas sobre a remoção de procuradores, e esse julgamento, em algum momento, firmou o entendimento que o Ministério Público Federal era uma instituição única, digamos assim, e a partir disso, esse argumento foi usado para definir que o Ministério Público Federal deveria ter um compartilhamento generalizado de dados internamente, mas o Fachin entendeu que não era possível ampliar aquele julgamento para um compartilhamento de dados irrestrito. Ele entendeu que os assuntos não tinham nada a ver. Então, ainda não há muito bem uma avaliação sobre essa questão do compartilhamento. 4 dias depois de uma reunião com troca de acusações por causa da Lava Jato, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, adotou um tom conciliatório com um grupo de subprocuradores gerais. Como é que a gente interpreta os movimentos de Aras, primeiro baixando o tom, parando de fazer críticas mais incisivas à Lava Jato nesse momento? Maltic, houve um desgaste interno muito grande diante das declarações que o Procurador-Geral vinha dando contra a Lava Jato, em uma live com advogados que tinha a presença de criminalistas que atuam na operação, tanto que por isso o Augusto Aras acabou sendo cobrado pelos colegas do Conselho Superior e teve aquela reação, digamos assim, exagerada, muito forte contra os colegas. Não é uma coisa comum de ser vista no Conselho Superior, são todos ali muito cordiais. Não sou leviano nem temerário. E tem mais, como seu colega da UNB, mais velho que Vossa Excelência, eu sei o que é narcossindicalismo. Eu sei o que foi implantado nessa casa durante 16 anos. Eu sei a política de grupos. E sei como cada um aqui agiu, porque eu sou testemunha e estou aqui para não permitir que esse aparelhamento incompatível com a República e com a democracia perdure, ao menos sob a minha gestão. Então, essa amenizada no tom que foi dada pelo Procurador-Geral da República se deve muito mais ao desgaste interno que ele estava enfrentando do que a essa decisão do ministro Fachin. Então, como o clima estava muito exacerbado e a tendência era cada vez mais esse conflito crescer, houve uma articulação ali de bastidores, outros subprocuradores conversaram com Aras, aconselharam ele, então por isso na última sessão ele acabou baixando o tom e fez um aceno por uma pacificação ao menos temporária. O problema é que as posições do Procurador-Geral da República são realmente muito claras contra a Lava Jato e por isso a aposta das pessoas que acompanham o Conselho Superior é que novos conflitos e novas discussões exacerbadas continuem acontecendo, até porque nesse mês vão tomar posse novos conselheiros e um dos conselheiros é o subprocurador Mário Bonsalha, que foi o primeiro colocado na lista tríplice do Ministério Público Federal e tem sido um crítico muito forte da gestão de Aras. Ele tem se manifestado muito internamente e também em redes sociais contra os atos do Procurador-Geral e sua chegada ao Conselho Superior deve acirrar essa oposição ao Procurador-Geral. Aguirre Talento, para a gente terminar, agora em setembro o Procurador-Geral Augusto Aras tem uma decisão super importante, que é a renovação do prazo de funcionamento da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Existe algum risco dele não renovar o funcionamento da Força Tarefa? Vários movimentos têm sido feitos, inclusive dentro da PGR, para impedir que Aras acabe de vez com a Força Tarefa. Entre os procuradores, é consenso que a gestão do Augusto Aras vai provocar alguma baixa na Força Tarefa,
vai diminuir seus membros, tirar a exclusividade. Os procuradores da Força Tarefa já esperam que algum ataque venha. Por causa disso, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que é um órgão de assessoramento de todas as investigações sobre combate à corrupção, resolveu fazer uma intervenção, enviou um ofício à Aras pedindo que as forças-tarefas sejam prorrogadas por pelo menos 6 meses e suas estruturas sejam mantidas até a Procuradoria-Geral da República consiga discutir a implantação de um órgão central de combate à corrupção, que foi batizado de UNAC, Unidade Nacional Anticorrupção. Esse órgão era visto com ressalvas pelos investigadores das forças-tarefas, porque eles temiam que o órgão concentrasse muitos poderes em uma pessoa indicada por Augusto Aras. Em meio a discussões sobre o formato desse órgão, uma proposta que surgiu é que a coordenação da UNAC seja decidida por meio de votação, por meio de lista tríplice, de alguma forma que democratizasse esse comando e impedisse uma influência exacerbada por parte do Procurador-Geral. Diante da possibilidade de que a Procuradoria-Geral, por um ato unilateral, traga baixas à Força-Tarefa da Lava Jato, os procuradores das Forças-Tarefas acabaram mudando um pouco de opinião e passaram a ver a UNAC como uma saída possível para que as investigações consigam se viabilizar e se tornar, de certa forma, institucionais. Esse assunto deve ser discutido no 2º semestre pelo Conselho Superior da PGR. Aguirre Talento, repórter da sucursal de Brasília, especializado aí na cobertura do Ministério Público. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um ótimo trabalho. Obrigado, Matico. Um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!